Malaquias capítulo 2, versículo 1 ao 9, vai dizer assim: Eis que agora dirijo essa advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda a atenção a fim de honrar o meu nome, afirma o Senhor dos Exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Por causa da vossa contínua e má atitude, eis que eu vou destruir também a vossa descendência. Esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações no vosso rosto. Sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios e as vossas varas. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência, a fim de que a minha aliança com Levi continue firme, declara o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe deis para que temessem. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A verdadeira lei estava na sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e assim os seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Entretanto, vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino, quebrastes a aliança de Levi, condena o Senhor dos Exércitos. Por esse motivo, eu fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferistes não seguir todas as minhas orientações, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos na aplicação da lei do Senhor. Feche os seus olhos mais um instante, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite. Pai, nós pedimos, Senhor, para que o Senhor venha abrir, ó Pai, o nosso entendimento, ó Deus. Que o Senhor venha dar-nos entender, ó Pai, da sua palavra, das tuas escrituras, ó Deus. Porque quando o Senhor fala conosco, quando a tua verdade nos encontra, nós somos livres, nós somos libertos. Tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Meu Deus, dá-nos, meu Deus, de conhecer a sua palavra, conhecer as tuas escrituras, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. No mês passado, eu preguei Malaquias capítulo 1, e nós falamos a respeito do culto a Deus. Trabalhamos o conceito de que Deus, ele confrontou tanto os sacerdotes, como ele confrontou o povo. Os sacerdotes porque estavam executando o culto a Deus de qualquer maneira, oferecendo a Deus animais defeituosos, oferecendo animais que não eram correto oferecer ao Senhor conforme a lei estava descrevendo. E o povo porque estava cultuando a Deus de qualquer maneira. Eles reclamavam, eles achavam que o culto, a celebração ali demorava muito, e a gente dialogou bastante aqui sobre Malaquias capítulo 1. E quando nós entramos em Malaquias capítulo 2, a gente percebe Deus mais uma vez dirigindo uma clara, uma severa advertência aos sacerdotes. Uma severa advertência para aqueles que tinham a função sacerdotal. É importante se dizer que esse tipo de sacerdote que era exercido no Antigo Testamento não existe mais nos nossos dias. Hoje o sacerdócio é universal. Hoje todos podem se achegar diante de Deus, e o sumo sacerdote é Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Mas naquela época não era assim. Qual que era o papel do sacerdote, do sumo sacerdote naquela época? Primeiro é importante nós entendermos, eles tinham 3 papéis a serem realizados. Primeiro, eles ofereciam sacrifício do povo de acordo com a lei de Moisés. Ou seja, o povo trazia o sacrifício e o sacerdote, ele fazia o sacrifício ali no altar. Ele separava os animais puros dos impuros, ele separava os animais sem defeito daqueles que estavam com defeito.
separavam as partes que iam ser queimadas no templo, e o que se queimava no templo, na celebração judaica, era apenas as entranhas do animal, e as partes que iam ser queimadas fora do templo, o couro, a carne e o excremento. Então a primeira função do sacerdote naquela época não era uma função tão agradável, ele tinha que separar as partes dos animais para então fazer o sacrifício. O segundo papel do sumo sacerdote, ou do sacerdote, os levitas, os verdadeiros levitas da tribo de Levi, aqueles que trabalhavam no templo, era de zelar e cuidar do local de culto. Isso também serve para nós. Nós temos o dever, como servos do Senhor, zelar e cuidar. Mas o papel deles ali era de cuidado e também de limpeza. Imagina o tanto de sangue que não devia ter diante de tantos sacrifícios que aconteciam, e aconteciam todos os dias sacrifícios, de acordo com o pecado, de acordo com uma série de regras aí, então eram muitos. Então o sacerdote ele tinha que limpar, ele tinha que zelar pelo local de culto. E terceiro, e essa eu acredito fielmente, ela continua com os líderes da igreja, com os pastores, embora todos tenham sacerdócio universal hoje, mas ela continua, que era ensinar as leis de Deus e ensinar como é que se cultuava ao Senhor. Naquela época do Antigo Testamento, os escritos, as leis do Senhor, elas eram guardadas dentro do templo, era guardado ali. Então os sacerdotes eles tinham o dever de estudar aquilo que estava guardado para depois ensinar aquilo para o povo. Eles tinham a responsabilidade de ensinar. Não muito diferente dos pastores hoje, que não precisam fazer sacrifício, que não são o único elo do povo com Deus, porque todos podem se achegar a Deus. O pastor ele tem o mesmo papel do que o homem, ele não está num nível superior, ele tem uma função diferente, que é pregar o evangelho, que é orar junto, que é estudar a palavra para ensinar o povo as escrituras. E ele tem que, o pastor tem que fazer isso, tem que ensinar, tem que advertir, tem que confrontar, mas ele se encontra no mesmo nível, porque todos podem se achegar diante de Deus. Mas naquela época não era assim. O sacerdote, ele tinha um papel importantíssimo diante do povo. E quando um sacerdote, ele não observa a honradez que ele tem que dar ao Senhor, ou mesmo quando um pastor, nos nossos tempos atuais, ele não observa as leis e não honra a Deus da maneira que tem que honrar e ensinar a palavra do Senhor, então o povo se perde, o povo se corrompe, o povo fica sem um guia, o povo fica sem visão. Não havendo visões, o povo se perde. Não havendo profecias, o povo ele vai se perder. Então Deus chega para esses sacerdotes que tinham essas funções esclarecidas na mente, na vida e na celebração do culto, e Deus ele traz uma advertência para eles. Como nós vimos lá no capítulo 1, e hoje nós podemos ver, eles não estavam executando da mesma forma, da forma que a Bíblia ensinava. Eles não estavam separando os animais sem defeito, eles sacrificavam qualquer animais, eles não estavam ensinando a palavra corretamente. Tanto é que a palavra vai falar que muitos estavam se perdendo. Não muito diferente do que nós temos visto hoje em alguns lugares. Então Deus, ele chama esses sacerdotes. Ele chama esses sacerdotes para um concerto. Deus fala, eis que agora esta advertência contra vós, ó sacerdotes, que se não me ouvirdes com toda atenção, a fim de honrar o meu nome. Então a primeira coisa que Deus fala, Deus vai chamar a atenção. E quando Deus chama a atenção do seu povo, Deus chama a atenção para que seu povo se arrependa. Quando Deus chama a atenção do sacerdote, é para o sacerdote se arrepender. A Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ele o ama. Então quando Deus ele vem e puxa a nossa orelha, quando Deus nos dá uma severa advertência em sua palavra, é para que nós possamos prestar atenção, para que nós possamos consertar a nossa vida diante dele, consertar a nossa postura diante do Senhor. E Deus ele chama os sacerdotes ali no Antigo Testamento, como ele chama a nossa atenção em nossos dias, para que nós despertemos, para que nós não oferecemos qualquer culto ao Senhor, para que nós não façamos de qualquer maneira. E ele chama, e quando ele corrige, e quando ele chama para que nós paremos, para que a gente possa parar e ouvir com atenção o Senhor.
Ele fala: se não me ouvirdes, versículo 2, com toda atenção. Então, quando nós somos chamados a ouvir, quando a gente vem para o culto, ou quando nós estamos orando na nossa casa, ou quando nós estamos no nosso tempo de devocional, nós temos que parar para ouvir, para meditar, para ouvir a voz do Senhor através da leitura bíblica, ouvir a voz do Senhor na oração, mas tem que ouvir com atenção. O culto a Deus, o nosso tempo separado a Deus, o nosso momento onde nós separamos para orar, para ter um devocional diante de Deus, não pode ser um tempo no meio de uma bagunça, não pode ser um tempo de qualquer forma, mas um tempo que a gente vai dedicar atenção. Os sacerdotes não estavam fazendo assim. E como é que nós estamos cultuando a Deus? Porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apenas é o mesmo Deus de antigamente, é o Deus de hoje. O que mudou é que o culto agora está em duas dispensações. Naquele tempo era daquela forma, mas hoje Deus, ele exige reverência no culto da mesma maneira. Deus, ele requer de nós a mesma atenção em ouvir a sua voz, a mesma atenção em ler a tua palavra, em buscar a sua presença. Quando Deus fala, é necessário que a gente ouça. Assim acontece com qualquer pessoa, em qualquer diálogo, né? Quando alguém está falando, a gente tem que fazer o quê? Ouvir. Então, quando Deus fala, por meio da sua palavra, por meio da forma que Ele utilizar, porque Deus, ele não está limitado às nossas formas de agir, nós precisamos parar para ouvir, porque quando o filho ouve a repreensão do pai, quando nós paramos para aprender o que a palavra está nos ensinando, então nós honramos a Deus. Quando nós aprendemos com as Escrituras, nós louvamos o nome do Senhor. Por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Quando a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração, então o nome do Senhor é glorificado. Ele produz isso. Ele prepara o nosso coração. Ele te chamou para estar aqui hoje. E Ele te chama para que você pare agora um pouco. Para de pensar nos problemas, para de pensar nessas coisas, porque agora é um tempo de buscar o Senhor. Agora é um tempo de dar atenção à palavra. Agora é um tempo onde nós vamos cultuar o Senhor. E nós estamos no momento da palavra, então nós vamos ouvir, para procurar ouvir a voz de Deus, que Deus vai nos ensinar a cultuá-lo. Isso não é para você apenas, é para mim, é para nós. Vamos ouvir com atenção. Deus estava advertindo os sacerdotes para fazer conforme a lei dizia, e não como eles estavam realizando as suas obrigações. Até porque é preciso ficar claro no seu coração que o culto, ele é tão importante hoje como ele o era no passado. Mas o que difere é que no passado, quando os sacerdotes sacrificavam, quando os sacerdotes faziam qualquer ritual que estava dentro daquilo que era necessário ele fazer, tudo aquilo estava tipificando Cristo, o Messias que viria. Hoje nós não fazemos nada que tipifica o Messias que não veio, ele já veio, ele já se manifestou, ele é o nosso sumo sacerdote. Então hoje tudo o que nós temos que fazer é centralizar o nosso culto a Deus, é centralizar o nosso louvor a Cristo, é buscar e bendizer o nome do Senhor, é entronizar o Senhor acima de todas as coisas e saber que esse momento é um momento não nosso, é um momento de louvar e engrandecer e bendizer, enaltecer o nome do Senhor. E os cultos, o ritual não estava sendo feito na íntegra, não estava tipificando, estava fazendo de qualquer maneira. Então Deus fala: olha, eu advirto vocês, eu trago uma advertência para vocês, a fim de que vocês se arrependam. Mas Deus em seguida traz algumas ameaças. Olha, mas se vocês não se arrependerem, e a gente pensa que as coisas não são assim. É como a gente entende a eleição, a gente tem todas as coisas, às vezes há algumas confusões que ficam por não entender, mas ainda que Deus elege, ainda que Deus salva, nós temos a nossa responsabilidade para com Deus. E quando nós não cumprimos com a nossa obrigação, nós podemos ser severamente
podemos colher alguma coisa que nós estamos fazendo que não é correto. Então Deus vai falar assim: se não me ouvires, versículo 2, com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, ou seja, caso não haja arrependimento da parte de vocês, vocês vão sofrer as penas, né? E aí leamos aqui, a continuação do versículo 2. Lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. É importante se dizer que em Cristo Jesus nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O contexto aqui era outro. Mas o que Deus está falando para os sacerdotes é que se eles não honrassem o nome do Senhor, até a bênção que eles iriam dar seria uma maldição. Até aquilo que eles fariam, não de bom, não seria bom. Até quando eles abençoassem, a bênção ia se tornar em maldição. Esse era o contexto. Esse era aquilo que Deus estava trazendo para eles. E Deus começa a ser ainda severo nos seus dizeres. Ele fala assim, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aí ele vai dizer assim, aliás. E aí Deus vai profundo, né? E fala, já amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Ele está dizendo, olha, vocês já estão amaldiçoados, porque vocês não dedicam o coração para me honrar. E aí a gente para e pensa e fala, não, mas como assim? Ainda existe maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus? Não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que a gente ficou orando para o olho gordo, para isso, para aquilo. A gente ora, busca, crê no Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando a gente olha o contexto que Deus está falando com Malaquias, o contexto da mensagem que Malaquias está trazendo, e ele fala assim, já estão amaldiçoados, é porque qualquer um que está fora de uma devoção a Deus, ele está numa condição de maldito. Por isso que homem nenhum pode ser salvo por obras, porque nós não somos capazes de igualar a justiça, nós somos salvos pela fé. É Cristo que nos salva, é o sacrifício dele que nos deu condição. Mas quando nós somos salvos, nós evidenciamos com boas obras. Mas é importante ressaltar sempre que até as nossas boas obras, até aquilo de bom que nós fazemos, de alguma forma está afetado pelo pecado, porque o homem tem uma inclinação por causa da queda. Jeremias 48:10, na parte A, vai falar assim, maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Então Deus, ele só está reafirmando a palavra dele, fala, olha, maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aí eu posso fazer uma paráfrase, né? Fala, bendito é aquele que faz a obra do Senhor diligentemente. Mas Deus está sendo severo e fala, olha, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É por isso que ele fala para os sacerdotes, eu já vos amaldiçoei. E eu já vos amaldiçoei porque vocês estão fazendo de qualquer forma. Eu já vos amaldiçoei porque a palavra diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente já se coloca debaixo da maldição. Mas Deus, Cristo morreu na cruz por mim e por você, e Ele nos convoca, não mais para fazer de qualquer maneira, não mais para vir no culto de qualquer forma, até esquentou, não mais, mas para vir aqui e fazer com diligência, para cultuar a Deus, para viver na presença do Senhor, adorando, em amor, em graça, não fazendo de qualquer maneira. É engraçado que quando a gente percebe assim, muitas vezes a gente trabalha com uma diligência nos nossos afazeres, a gente trabalha com uma diligência naquilo que a gente faz, quando a gente vai servir as pessoas, faz com uma graça, e de repente, às vezes, quando vai servir o Senhor, aí faz de qualquer jeito. Para trabalhar, levanta mais cedo, toma banho, se arruma, fica certinho, mas para servir ao Senhor, meu Deus, se não tiver um empurrão, é no último instante, nos 46 do segundo. Sabe, a gente tem que fazer com diligência, com compromisso, com verdade. Quando nós não nos dedicamos a honrar o Senhor, nós nos colocamos em condições nada confortáveis. Não só na eternidade,
Porque muitos serão salvos e não terão galardão. Paulo fala assim, ó, que as nossas obras passarão pelo fogo, né? Então, pode ser que alguns sejam salvos na bacia das almas, né? Por exemplo, os dois que estavam crucificados ao lado de Jesus. Jesus é bom por causa disso, né? Ele tira toda a diferença. Por isso que a gente não pode olhar para as obras, porque se a gente olhar para as obras, a gente tem que olhar com os olhos de quem não é capaz. Porque aqueles dois ladrões que estavam ao lado de Jesus, um foi salvo no momento que reconheceu Jesus, poucas horas antes de falecer. E ele vai estar na glória como aquele que nasceu na igreja e sempre foi fiel ao Senhor e permaneceu. Mas aquele que foi fiel, que trabalhou com diligência, tal, ele vai ter um galardão dele, e aquele que foi salvo no último momento, foi salvo. Foi salvo. Mas quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos a palavra, nós precisamos compreender que nós não podemos servir de qualquer forma. Nós não podemos cultuar de qualquer maneira. Deus vai mais longe, Ele fala, olha, por que vocês estão fazendo isso, ó sacerdotes? Eu vou tirar a vossa honra. Olha o que diz o versículo 3. Por causa da vossa contínua e má atitude, eis que eu vou destruir também a vossa descendência. Mais uma coisa que é diferente dos nossos tempos, daqueles tempos. Antigamente, a pessoa era sacerdote por causa da família. Então, quem que era sacerdote? Os descendentes de Levi, né, da tribo de Levi. Esses eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Então, o sacerdócio ele passava de pai para filho. De pai para filho. Então Deus está falando, olha, se vocês, por causa disso, Deus fala, por causa da vossa contínua desobediência, por causa da vossa maneira de cultuar a mim, eu vou desonrar vocês. Deus está falando, olha, Deus ele vai mostrar aqui a necessidade de um sacerdócio novo e diferente. Deus está mostrando aqui, olha, o sacerdócio de Levi não serve. Eu vou suscitar um outro sacerdócio diferente. Deus fala, olha, por causa disso eu vou remover a descendência de vocês. É diferente dos nossos dias. O ministério pastoral, ele não passa de pai para filho. Pode ocorrer de um filho ser pastor, o pai ser pastor, o bisavô, o avô, seja lá quem for, ser pastor. Mas não é assim que funciona. Deus ele tem a chamada dele para cada um. E não é todo filho de pastor que vai ser pastor. Mas naquela época, todo filho ali de Levi, existia a descendência, eles iam virando sacerdotes. Então Deus fala, olha, por causa disso eu vou destruir também a vossa descendência. Deus ele fala assim, olha, eu vou mostrar para vocês, eu vou suscitar um outro sacerdócio que não seja pecaminoso, que não seja como o de vocês. Deus adverte que ele iria lançar, e daí Deus vai advertir que ele ia lançar esses sacerdotes longe dele e pegar o excremento do sacrifício do animal e lançar no rosto deles. Olha o que diz o versículo 3. Eis que eu vou destruir também a vossa descendência, esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações no vosso rosto. Sim, vos lançarei fora da minha presença juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. Deus vai mostrar a necessidade de um outro sacerdócio. Hebreus capítulo 7, versículo 26 ao 28 diz assim, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Está falando de Cristo. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homem que tem fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Então Deus, ele adverte os sacerdócios, ele repreende os sacerdotes, ele vai falar da aliança que ele fez com os sacerdotes, mas ele vem aqui trazer um contexto de que há necessidade de um novo sumo sacerdote. E esse novo sumo sacerdote veio, se manifestou no nosso meio, morreu na cruz, e ele é inculpável, ele é santo,
Então por que nós resistimos em adorá-lo como de fato e de verdade? Porque ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Os pastores de hoje não têm a mesma missão, não têm a mesma função de um sacerdote, a não ser o que tange a pregação da palavra. Um pastor, ele tem a obrigação de pregar uma palavra genuína para a igreja. Se ele não prega uma palavra genuína para a igreja ela vai se corromper. É papel do pastor ensinar a igreja. Era papel daqueles sacerdotes ensinar a palavra de Deus. No versículo 5 do capítulo 2 de Malaquias, Deus vai lembrar da aliança que ele fez com Levi. Deus vai lembrar da aliança que ele fez com os sacerdotes. E essa aliança que Deus fez, Deus nos mostra características que o pastor tem que ter. Mas não é só o pastor. Deus mostra características de todo aquele que firmou aliança com Deus. Olha o que vai dizer o versículo 5. Quais são as características da aliança? Deus vai descrever aqui. Então ele vai dizer assim: a minha aliança, versículo 5, com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temessem. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. Então ele começa a apresentar características da aliança que Deus fez com os sumos sacerdotes e característica daqueles que têm aliança com Deus. E a primeira característica que a gente percebe na vida de uma pessoa que creu no Evangelho, que aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, como sumo sacerdote, está logo no início. Ele é uma aliança de paz, é uma aliança de vida, é uma aliança de comprometimento, não é uma aliança de troca, não é uma aliança de segundas intenções, não é uma aliança propusendo algum tipo de acordo, mas uma aliança de vida, de paz. É uma aliança que sobressai qualquer condição. Ele tem uma aliança que a aliança que Deus fez com o homem, que o legislador fez, é uma aliança inquebrável. É uma aliança com Deus. Ele está seguro em Deus. Como o Salmo 91 diz, aquele que habita a sombra do esconderijo, como que é o versículo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que creu, aquele que acreditou, ele está debaixo da sombra, ele está seguro naquilo que ele crê. Depois ele vai trazer uma outra característica, que o homem ou a mulher que crê no Evangelho precisa ter, mas que o pastor, o líder da igreja também precisa ter, é a característica do temor de Deus. Salmo 111, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, Deus vai falar assim: a aliança que eu fiz com eles é uma aliança de vida, de paz. É uma aliança que eu pus o temor no coração deles para que eles me temessem. Da mesma maneira, nós, hoje, que cremos no Evangelho do Senhor, nós precisamos temer diante do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Então tema a Deus. Tema, porque o temor é o princípio da sabedoria. Tema o Senhor porque Ele é digno de todo temor. Nós temos que temer e tremer diante do nosso Deus. Não é um relacionamento de medo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas é um relacionamento de reverência, não de legalismo. Legalismo é inimigo do Evangelho, como liberalismo, mas um relacionamento de reverência diante de Deus. E ele vai continuar dizendo, ele vai dizer assim: Levi me respeitou com amor reverente. Levi me respeitou com demonstração do seu amor. Você já viu alguém amar e não demonstrar? Quem que ama e não demonstra? Para de demonstrar amor pelas pessoas que te cercam. Todo mundo vai questionar o teu amor. Não, minha maneira de amar é essa, né? Tem gente que fala: não, pastor, eu sou assim porque minha maneira de amar é essa. É no coice mesmo. Não ama, né? A gente ama, a gente tem que demonstrar o amor.
a gente tem que ter o respeito, a gente tem que respeitar, né? É um relacionamento de respeito. O amor, ele é assim, ele não se ensoberbece, então não é um relacionamento com altivez. Ele tudo sofre, tudo crê, ele não se ufana, ele não arde em ciúmes. Não é assim que Paulo vai descrever o amor em 1 Coríntios capítulo 13? Esse é o amor e reverência que Deus quer de nós. Esse é o amor que Deus nos deu. Deus nos amou primeiro. Então nós precisamos amá-lo com reverência, com amor. Versículo 6 vai dizer assim: a verdadeira lei estava em sua boca, em nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Aquele que tem uma aliança com Deus, aquele que creu no Evangelho, ele tem um compromisso com a verdade. A Bíblia diz assim: a verdadeira lei estava em sua boca. Ele vai viver o compromisso não com a vontade dele, mas o compromisso com a vontade de Deus, o compromisso com a verdade de Deus. Aqui no conceito de sacerdócio universal, que é um dever de todos nós termos o compromisso com Deus, e num contexto de liderança, de pastor. Se o pastor não tem um compromisso com a verdade, ele não é pastor. Se o pastor prega algo que está diferente das Escrituras, ele está pastoreando para o ventre dele. Porque Deus, ele mostra que a aliança dele está intimamente ligada com o compromisso da verdade. Salmo capítulo 1, versículo 2, e aqui o contexto de todos diz assim: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e medita de noite. A aliança de Deus com os sacerdotes e a mesma aliança que Deus tem com a sua igreja, tem que haver em nós a satisfação de meditar nessa lei. As leis do Senhor, ela tem que estar inculcada na nossa mente. Não pode haver em nós nenhum tipo de fingimento. Olha a aliança que Deus fez com Levi. Deus está falando com os sacerdotes que ele havia feito aliança. E como era essa aliança? Porque depois o povo, os sacerdotes perderam, né? Mas é como é que tem que ser a nossa aliança. Versículo 6, ele está falando assim: ele andou comigo em paz e retidão. Mas antes disso ele fala assim: estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Não teve uma demonstração apenas religiosa, não teve uma demonstração apenas dos lábios para fora, não houve uma falsidade, houve uma verdade. O crente, ele precisa ser verdadeiro diante de Deus. A gente não pode esconder nada de Deus, então a gente tem que ser verdadeiro. Quando a gente vai confessar um pecado, não adianta você ficar falando: não, Deus, não foi bem assim minha intenção. Deus conhece a verdadeira intenção do coração. Antes que a palavra me chegue à boca, Ele já saberia o que Ele foi. Ele conhece a nossa condição. Então, por que não reconhecer diante dEle que somos pecadores? Por que não reconhecer diante das pessoas que somos falhos, que somos pecadores, que se não fosse a graça de Deus na nossa vida, meu Deus, a gente estava perdido. Se não fosse Deus trabalhar no nosso coração, nós jamais nos voltaríamos para Ele. Então nós não temos como fingir diante de Deus, não há necessidade de fingir diante dos homens. Nós podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, me ajuda, me perdoa, eu tenho essa falha, eu tenho esse defeito, eu tenho esse pecado, essa situação me domina, eu reconheço isso, mas me perdoa, Senhor, me ajuda, não quero que haja fingimento em mim, mas haja verdade do Senhor na minha vida. Esses sacerdotes que firmaram aliança com Deus, eles eram assim. Deus nos chama para sermos assim. Deus é a compreensão daquele que começou a boa obra, é fiel para completar essa boa obra. A santidade na vida do cristão, ela começa no dia que ele se converte, e essa obra vai sendo realizada na vida dele até a glorificação. Não é algo pronto, eu era pecador, agora não sou mais.
eu era desse jeito. Não, há um trabalhar de Deus constante em nossas vidas. Não existia fingimento na atitude daqueles sacerdotes, assim como tem que ser a nossa atitude hoje. Tem que ser uma atitude que não esteja contaminada pelas motivações mundanas, mas uma atitude de compromisso e zelo pela obra do Senhor. E ele vai continuar dizendo, ele vai falar assim: eles andaram comigo, ele andou comigo em paz e retidão. O que é retidão, igreja? Retidão traz um conceito de ser reto. Retidão traz um conceito de buscar o Senhor sem se desviar. Retidão traz um conceito de estar reto diante de Deus. Mais do que isso, retidão vai trazer um contexto de andar em conformidade com Deus. Então aqueles homens, quando Deus fez aliança com eles, eles andavam em conformidade com Deus. Eu e você, nós somos chamados para andar em conformidade com Deus. Nós vamos errar, nós vamos pecar, mas a Bíblia diz assim: filhinho, não pequeis, mas se pecais, saibais que tem um advogado junto ao Pai, que intercede por vós. Mas ele tem que ser o nosso advogado, ele tem que ser o nosso Senhor, ele tem que ser o nosso mediador, ele tem que ser aquele em quem nós reverenciamos de fato e de verdade. Ele tem que ser aquele no qual nós entregamos a nossa vida sem reservas alguma. Não é uma paixão. A paixão, ela é assim: quando a gente se apaixona e começa a namorar, a gente esconde várias falhas nossas, a gente não demonstra quem nós somos totalmente, a gente tem uma reserva ali. Mas quando ama, quando você casa, quando há um amor intenso, intrínseco, verdadeiro, né? Quando o casamento de fato ele é unido em Deus, se torna uma só carne, não tem mais reserva. A gente não esconde os nossos defeitos. A gente acorda todo dia do lado da amada e a gente está com mau hálito, a gente está com o cabelo despenteado, não tem house, não tem gel, não tem nada, a intimidade está exposta, né? A mulher não está maquiada, os defeitos na pele estão aparecendo, mas não tem reserva, porque ela sabe que ela é amada. Quando nós nos achegamos diante de Deus, não pode ter reserva da nossa parte. Nós temos que amá-lo e temos que nos entregar como nós somos. Deus, eu estou assim, eu não sou assim porque o Senhor está trabalhando na minha vida, o Senhor vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Eu quero ser reto, eu quero andar em retidão, mas eu não consigo em todas as áreas, me ajuda. Então o Senhor vai trabalhar dia após dia nas nossas vidas. Deus vai mostrar, Deus vai abrir os nossos olhos, a verdade vai sendo conhecida, nós vamos sendo libertos das nossas falhas e Deus vai sendo glorificado. E a nossa ação, quer comais, quer bebais, quer tomar um suco de laranja, faça o que for ser feito, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque é uma entrega. Ele é o nosso Senhor. Há uma devoção, há uma retidão, é a aliança, é a característica da aliança. E Deus vai continuar dizendo sobre eles, Deus vai falar assim: andou comigo em paz e retidão. E assim os seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Uma característica de alguém que tem aliança com Deus, uma característica de um pastor, de uma ovelha, seja quem for, é a característica da cooperação do Evangelho. Aqueles sacerdotes, eles cooperavam com a lei, eles ajudavam pessoas a serem libertas, livres do mal. Então uma característica é que a pessoa que tem uma aliança com Deus, o homem, a mulher que tem uma aliança com Deus, vai cooperar com o Evangelho. Mas cooperar de que maneira? A fim de que a salvação chegue a todos por meio da graça. Nosso papel não é dizer quem é eleito, quem não é, quem é salvo, quem não é. Nosso papel é pregar e cooperar com o Evangelho. É saber que o Evangelho alcança, o Evangelho que é Deus que convence. Nosso papel é cooperar com o Evangelho. Versículo 7 diz assim: os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da lei,
porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Uma característica, mais uma característica, quantas características da aliança, né? É o dever de buscar mais e mais conhecimento de Deus. É o dever de querer aprender mais e mais do Senhor. E aqui a gente vê claramente, né? Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. É o dever de ensinar, é o dever de pregar. Certa vez eu estava numa reunião e eu ouvi na reunião assim, de um dos pastores que estavam ali: o problema é aqueles que defendem a sã doutrina. Como assim? Aí a gente lembra daquele versículo bíblico que a Bíblia diz assim, né? Nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina. Defender a sã doutrina é defender a palavra. E na continuação da conversa ali, houve outras situações, até que teve um momento que eu tive que me manifestar para falar: você está distorcendo a palavra, porque a gente precisa buscar conhecimento, buscar a palavra, porque é o dever pregar a sã doutrina. Pregar a sã doutrina nada mais é que pregar os meios da graça, é que pregar o Evangelho, pregar as Escrituras. Paulo vai falar assim: olha, eu não preguei nada mais a não ser Cristo e esse crucificado. Então, quando a mensagem ela não tem Cristo no centro, quando a mensagem não tem o Evangelho no centro, quando o foco não é buscar o Senhor, quando o foco é apenas nos satisfazer emocionalmente, então a gente está trazendo um conceito errado. Nós temos que buscar, e aqui o pastor, no contexto aqui de quem ensina, mas também você que é membro, que é diácono, você é um contexto de cooperação. Todos nós precisamos cooperar com o ID do Senhor. As pessoas devem buscar a verdade do Evangelho, o ensinamento da palavra. Uma igreja deve buscar no seu pastor a verdade do Evangelho, o ensinamento da palavra, ou senão desconstituir esse pastor. Paulo vai falar: anátema se não prega a mensagem do Evangelho. Se eu ou um outro anjo vier aqui com uma mensagem diferente, seja anátema, maldito seja, não acredite. Paulo está falando isso. Então o que nós temos que olhar para um líder? Lógico que o líder tem defeito. Eu sou pastor dessa igreja, eu tenho falhas. Os irmãos que me ajudam aqui no ministério têm falhas. Mas o que a gente deve buscar? Verdade, compromisso, pregação do Evangelho. O que nós temos que buscar para a nossa vida? Verdade, compromisso, cooperação, pregação do Evangelho. Versículo 8 vai dizer assim: entretanto, vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino, quebrastes a aliança de Levi, condena o Senhor. Quando os líderes não honram a palavra de Deus, o povo se perde. Eu gosto de falar para as pessoas entenderem. Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim: olha, quando uma irmã, ela tem muita fé, e ela traz uma água para me orar pela água, ele dizendo: eu oro pela água. Eu falei: você não ensina que está errado? Você não ensina que a água não tem poder, que é Deus que faz, que aquilo é um amuleto? E ele falou para mim: não, cada um tem o direito de acreditar do jeito que quer acreditar. Então, uma pessoa que tem um amuleto da fé, que vai passar a vida inteira com o mesmo amuleto, quando o líder ele não honra a palavra, quando ele não tem compromisso com a palavra, mas ele tem com a pessoa que está vindo, então ele vai aceitar, ele não vai ensinar o certo. O dever do líder é ensinar a palavra. O nosso dever como cristãos, e aí eu falo do sacerdócio universal, porque todos podem se achegar diante de Deus, é ensinar a verdade para aqueles que estão errados.
Agora, tem muitas pessoas que me recordo, é triste isso, mas eu quero que vocês ouçam isso que eu vou falar com muita atenção. Eu me recordo quando eu fazia seminário, eu tive um professor, e ele era de Manaus. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu gostava muito dele. Ele era simplão, rapaz. E ele ensinava muitas coisas para nós. E ele disse que uma vez, e ele estava falando sobre integridade, né, sobre ser honesto, eu não lembro direito, eu não lembro da aula certinho, mas uma vez ele encontrou um pastor que pegou um livrinho para ler sobre dízimo e falou: rapaz, quanta heresia nesse livro e tal, e comentou com ele, e ele saiu para fazer uma questão, resolveu alguma coisa que ele tinha que resolver na rua, e ele voltou, e quando ele voltou, o pastor tinha comprado uma caixa do livro. Daí ele falou para o pastor assim, falou: rapaz, você não falou que esse livro está cheio de heresia? Eu falei: falei, mas dá certo. Pragmatismo. Está cheio de heresia, mas dá certo. O povo vai dar na igreja dinheiro. Então, quando o líder não tem compromisso com a palavra, o povo que está ali vai se perder. Quando há um desvio do caminho, quando há um desvio da palavra, da verdade, o povo recebe perdição. Existem muitas pessoas que são sinceras, que estão perdidos. Pessoas que estão sinceras, mas se encontram no engano. E naquela época, os sacerdotes estavam fazendo isso. E muitos estavam tropeçando e caído. No nosso tempo atual, na igreja contemporânea, muitos estão se tropeçando e estão caindo, porque a gente vê muito ensino errado da palavra. Então não é muito diferente do nosso contexto. Por isso que nós temos que ter firmeza nos nossos pés. Por isso que nós temos que adorar a Deus como Deus exige que adore. Por isso que o culto tem que ser para o Senhor. Porque Deus estava condenando isso. E Deus ainda condena nos dias de hoje. E para terminar, versículo 9 diz assim: por esse motivo, eu fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferistes não seguir todas as minhas orientações, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos na aplicação da lei. Eu não vou falar nem da condenação, mas eu vou falar do que o Evangelho é para todos. A palavra de Deus é para todos nós. Deus estabelece na sua palavra de que todos precisam se arrepender e se entregar a Cristo sem exceção. Os sacerdotes não estavam cumprindo a sua missão. Eles estavam traindo a tarefa de pregar a palavra. Eles estavam traindo a sua tarefa de ensinar as Escrituras. Por essa razão viriam as consequências. Quando nós traímos o Evangelho, quando nós traímos a nossa tarefa de pregar o Evangelho genuíno, consequências vêm. Quando nós traímos a maneira correta de cultuar o Senhor, consequências vêm. Quando nós vivemos a nossa vida de qualquer maneira, sem temor diante do Senhor, consequências virão. Se for nessa vida e nós nos arrependemos, que bom será. Mas se não houver conversão da nossa parte, então as consequências serão eternas. Nós precisamos entender que Deus tem compromisso com o seu culto. Na nossa aplicação, eu trouxe 3 aspectos aqui. Primeiro, que Deus é um Deus que zela pela sua palavra e pelo seu culto. Então a pergunta que nós devemos fazer é: como é que nós temos cultuado ao Senhor? Que tipo de culto nós temos oferecido? Qual tipo de relação tem a nossa vida na hora de adorar, no sentido de adoração genuína, intrínseca, verdadeira, ou de estar presente apenas buscando uma bênção temporária? Não que Deus não abençoa, Deus faz muito mais do que nós pensamos, mas o primeiro foco nosso é buscar e adorar o Senhor. Segunda aplicação que a gente faz é que a função do ministério sacerdotal no culto é a ministração da palavra de Deus, assim como a função do pastor é pregar
a palavra de Deus não é pregar opinião, não é pregar distorção, não é pregar que você não vai ficar doente, não é pregar que você vai ficar rico, é pregar o Evangelho, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, é pregar que você precisa se entregar nas mãos do Senhor, é pregar que você tem que lançar toda a ansiedade na cruz, porque é Ele quem cuida de vós. Então, por último, e esse é o dever da igreja, que a igreja não pode aceitar um culto que não seja como Deus deixou na sua palavra. Que a igreja, que os membros não podem aceitar um culto que é corrompido. Que nós como igreja, e eu me incluo na igreja com vocês, precisamos cultuar o Senhor como a Bíblia nos ensina. Não com culto corrompido, não trazendo um fogo estranho no altar, mas trazendo uma entrega genuína. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, o Pai busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Que a nossa adoração seja em espírito, seja em verdade. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, o Senhor trouxe uma advertência aos sacerdotes da tribo de Levi, Pai. O Senhor mostrou que era necessário um novo sacerdócio, Pai, que veio, Pai, na pessoa do Teu Filho amado, Cristo Jesus, ó Pai, que morreu na cruz e que nos resgatou, ó Pai. E quando nós olhamos esses 9 versículos de Malaquias capítulo 2, nós vemos claramente o zelo que o Senhor tem pelo culto, o zelo que o Senhor tem pela Sua palavra, a responsabilidade nossa, as características de uma aliança contigo, ó Pai. Vimos, ó Deus, que quando nós falhamos no nosso compromisso de pastorear, e aqui eu me incluo, Pai, no chamado do Senhor para a minha vida, Pai, meu Deus, o povo se perde. Quando, meu Deus, a liderança não prega a palavra, o povo se corrompe. Meu Deus, ajuda-me como aquele que o Senhor escolheu para estar aqui ensinando, Pai, a não se perder. Ajuda essa igreja, Pai, a não aceitar nada que não seja um culto ao Senhor, a não aceitar nada que não seja a Tua palavra, Pai, que não seja o Teu Evangelho, que não seja a Tua verdade para as nossas vidas, meu Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a zelar, nos ajuda a ser temente, nos ajuda a ser verdadeiro, nos ajuda, ó Pai, a ser compromissado, meu Deus, nos ajuda a ter as características, ó Pai, de cooperação com a Tua obra. Meu Deus, que cada irmão, que cada irmã, que cada um que aqui se encontra, Pai, possa ser impactado por essa palavra, Pai, possa ser convencido pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.